Lucas, a sua imagem. Vamos começar fazendo nossa correção de matemática primeiro, tá? Vou fazer com vocês a correção de matemática. Depois eu vou fazer com vocês a correção de ciências. Lembra daquelas questões de ciências que tinha no caderno? Então, eu vou fazer com vocês a correção. Aí eu depois... fiz elas hoje. Que bom. Hoje, tem mais de uma semana que eu dei essa atividade. Hoje que você fez? Eu fiz no dia que você deu. João, Gabriel, o que está acontecendo com você? Ontem. Não estou conseguindo acreditar. Nem você, Marlos. Uma semana que eu dei atividade, era para eu ter feito desde o começo da semana passada. E se eu tivesse pego para corrigir na terça ou na quarta? E aí? Vocês não iam ter feito, né? Aí já ia ficar sem a nota. Olha que bonito. Não estou conseguindo acreditar que é meu 5º ano esse. Não mesmo. Ô, prof! Professora, que tarefa é essa no caderno na atividade de ciências? Não é tarefa. Eu tinha passado umas questões para vocês fazerem na aula. Aí teve aluno que não tinha terminado. Eu falei para terminar depois, que daí eu ia fazer a correção, tá? Aí nós vamos fazer a correção. Mas daqui a pouco. Primeiro, agora, nós vamos fazer a correção de matemática. Peguem o livro de atividades, lá na página 33. Antes de Cristo, 33. Professora, eu tinha R$5 e eu não tinha um lápis. Aí eu fiquei pensando se eu comprava doce ou se eu comprava lápis. Aí eu fui lá, olhei e falei, eu tô precisando de lápis. Fui lá e comprei 2 lápis lá no mercado, baratinho. Muito bem, parabéns pela atitude. Isso mesmo. Tava precisando de lápis? Professora, eu já tenho Prof, R$73. eu fiquei com 2 questões na doce. E qual? João Gabriel, fala de novo. João Gabriel, fala de novo, que eu não entendi você falando. Fala de novo. Eu fiquei com dúvida na 12 e na 13. De matemática, né? Vou fazer correção agora. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para fazermos a correção. Vamos lá. Vamos lá. Começar aqui na página 10. Quantos cubinhos foram usados em cada empilhamento a seguir? Use multiplicações para calcular. Lembra que eu tinha explicado para vocês? A multiplicação que está pedindo aqui é para vocês fazerem aquela fórmula do volume. Lembra aquela fórmula do volume que eu ensinei para vocês na outra aula? Volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. É a multiplicação. Tá? Comprimento é igual a largura vezes altura. Não importa a ordem, eu posso fazer primeiro. Comprimento é igual a altura vezes largura vezes... volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Ou volume é igual a altura vezes comprimento vezes largura. Não importa a ordem, tá? Desde que eu tenha essas três informações. Eu preciso desses 3 valores. Tá? Para poder fazer minha multiplicação, mas não importa a ordem. E lembrando Professora, que... Oi. tá errado se eu só fizer a conta e não colocar a resposta, tipo assim, o volume é igual. Erradíssimo. É uma situação... Professora, mas já tá a resposta aqui, 20 centímetros cúbicos. Mas 20 o quê? Centímetros cúbicos eu coloquei. Mas onde 20. que tá falando aqui que o valor dele aqui tá dado em centímetro? De onde que você tirou o centímetro? Aqui não está falando em momento algum que é centímetro. Não está falando que é metro. Não está falando que é milímetro. Aqui não está falando. Aqui está perguntando quantos cubinhos. Então, a minha resposta tem que ser em cubinhos. O volume é igual a 20 cubinhos. Foi o que eu expliquei para vocês aquela vez. Se estiver dando um dado assim para mim, assim, ó. Estiver falando assim, ó. Calcule o volume deste cubo que tem cada quadradinho 1 centímetro. Aí, por exemplo, né? Um exemplo. Aí vocês vão calcular no final, ó, tá falando centímetro. Aí vocês vão colocar centímetros cúbicos, tá? Mas nesse exercício aqui não está falando em momento algum que é centímetro, ou que é metro, ou que é milímetros. Não está falando em momento algum. Aqui está perguntando quantos cubinhos. Então eu vou calcular e dar a minha resposta em cubinhos. Tá bom, Duda? Prof, Oi. eu tinha colocado
Na primeira, eu tinha colocado 5 vezes 4, tinha dado 20. Mas só que eu não sabia que tinha que ser desse jeito. Tá errado, 5 vezes 4 tá errado. Eu preciso das 3 informações. Aí você só me deu 2. Qual a sua informação? Entendeu? Tem que ter as informações, as 3. Não importa se são os mesmos valores. Por exemplo, aqui, ó, se você quisesse fazer direto, 2 vezes 2, já vou colocar 4 direto. Não. Eu tenho que fazer a minha fórmula com esses 3 valores. O valor do meu comprimento, da minha altura e da minha largura. Mesmo que são valores iguais. Tá bom? Eu tenho que colocar os 3 valores aqui na hora de fazer a minha conta. Eu não posso colocar volume é igual 4 vezes 5. 4 vezes 5 do quê? Entende? Não pode ser direto. Eu tenho que colocar as minhas 3 informações. Tá? Olha, essa número 10 aqui, ó, tá facinho, tá? Vocês vão pegar. Eu tenho informação da minha altura. Quanto que é a minha altura aqui na letra A? 2. Quanto que é o meu comprimento? 5. E quanto que é a minha largura? 2 também. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Professora, posso parar só aqui onde está o número 20? Não. Ele está fazendo uma pergunta aqui em cima. Quantos cubinhos foram usados? O volume é igual a 20 cubinhos. Tá? Eu tenho que escrever. Está errado se só parar no número 20. Tem que escrever. O volume é igual a 20 cubinhos. Tá bom? Enzo, acertou? Colocou a resposta por escrito, Enzo? O volume é igual a 20 cubinhos? Muito bem, parabéns. Agora aqui na letra B. Eu tenho o meu comprimento, que é 3. 1, 2, 3. Eu tenho a minha largura, que é 3. 1, 2, 3. E eu tenho a minha altura, que é 5. Pronto, tá aqui todos os dados. Ó, 3 vezes o 3 vezes o 5. Só fazer multiplicação. 3 vezes o 3, 9. 9 vezes o 5, 45. Resposta, o volume é igual a 45 cubinhos. Pronto, só isso. Viram que fácil que é? Fácil, né? Muito fácil. Muito. A única coisa que vocês têm que prestar, só um minuto. A única coisa que vocês têm que prestar muita atenção, quando vocês tiverem avaliação, tá? Que for avaliação. Não agora essa atividade de pesquisa de vocês, atividade avaliativa, porque é de consulta. Mas quando vocês tiverem avaliação, que vocês forem fazer sem consultar livro nenhum, o que vocês têm que prestar atenção é no enunciado da questão. Por exemplo, se fosse uma avaliação, essa atividade aqui agora, se fosse uma avaliação, a Maria Eduarda já teria, por exemplo, errado toda a questão. Por quê? Ela deu a resposta dela, por exemplo, 20 centímetros cúbicos. Não, aqui no exercício não está falando em momento algum que é centímetro. Não está falando em momento algum que é milímetro, não está falando em momento algum que é metro. Não está. Ele só está perguntando quantos cubinhos. Então, se eu não preencher tudo que está me perguntando a questão, não vai estar certo. Não adianta só fazer a conta e parar no 20. 20 o quê? O volume é igual a 20 cubinhos. Aí está certo, tá? A única coisa que vocês têm que prestar atenção quando vocês forem fazer a avaliação. Olha direitinho o dado que ele está dando. Fala, Maria. Professora, e se for centímetro cúbico? Pode colocar, tipo assim, ele deitado, né? 8 vezes 7 vezes não sei quanto. Aí o resultado, por exemplo, deu 123. Só um exemplo. Aí eu posso colocar centímetros cúbicos? Se no exercício estiver falando que as medidas em centímetros, sim. Aí você vai colocar, volume é igual, por exemplo, 125 centímetros cúbicos, tá? Se então, no exercício estiver falando que ele é centímetro. Vai ter exercício que nós vamos fazer, por exemplo, aqui embaixo, ó, número 11 aqui, ó. Número 11 não, número 12. O número 12 tem a figurinha que tá me falando, que é centímetro, 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 certo? A resposta eu posso colocar centímetro cúbico? Posso ou não posso colocar centímetro cúbico na resposta? Quinto ano. Posso colocar centímetros cúbicos na resposta? Pode. Não, eu não posso colocar centímetros cúbicos na resposta. Olha a minha pergunta. Quantos cubinhos iguais a este? Não está me falando para centímetros cúbicos.
Só se tiver... Viram como que é importante ler o enunciado primeiro? Tem que ler muito bem o enunciado. Pode ter uma pegadinha no meio do enunciado que vai fazer vocês errarem a questão toda. E se aqui tivesse feito a resposta aqui, ó? 5 vezes 8 vezes 6. E se tivesse feito essa resposta aqui? 240 centímetros cúbicos. Ia ser certo? Não ia. Tá perguntando quantos cubinhos, não tá perguntando o centímetro dele? Professor, posso falar um negócio? Pode. Acho que pra mim a 12 ficou errada. Porque eu fiz 8 vezes 5, só que não é esse assim. Eu fiz ele esse assim. Calma, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, tá? Eu só coloquei lá para dar um exemplo. Calma. Professora, mas se tivesse assim, aqui em matemática, no caderno, nossa, a gente fez uma conta que podia colocar centímetro cúbico. Certo, mas não estava perguntando no enunciado quantos cubinhos. Não, mas ele estava tipo assim, estava escrito calcule no caderno o volume das figuras abaixo. Só calcule no caderno o volume. Eles não estão perguntando quantos cubinhos são necessários para o volume de cada figura abaixo. Entendeu? Ah, tá, entendi. Entendeu? Por isso que eu falo, tem que ler direito o enunciado. Os enunciados aqui, todos por enquanto, está perguntando quantos cubinhos. Quantos cubinhos? Então, quando pode pôr centímetro cúbico, é quando tem, tipo assim, altura, largura, base, tudo o centímetro dele, pra gente somar aquele centímetro, Não. aí sim for. Não, vocês podem colocar a resposta com centímetros cúbicos quando o enunciado da questão estiver só perguntando. Calcule o volume das figuras abaixo. Calcule o volume deste cubo da letra A, por exemplo. Se só estivesse perguntando, calcule o volume deste cubo, aí sim você poderia ter dado a resposta em centímetros. Por quê? Aí ele iria me dar aqui, ó, cada quadradinho desse daqui, por exemplo, 2 centímetros. Então, ia ser quanto? Aqui 2 centímetros, aqui mais 2 centímetros. Quanto que ele teria de largura? 4 centímetros, certo? 2 mais 2, 4. Aí aqui, quantos? 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros. Aí sim, todas as minhas informações estariam em centímetros. E ele não estaria me perguntando no enunciado quantos cubinhos. Ele só estava mandando eu calcular o volume. Aí eu ia fazer toda a minha conta e no final eu iria colocar. O volume é igual, por exemplo, a 200 centímetros cúbicos. Aí sim estava certo. Tá bom? Mas sempre que ele estiver me perguntando quantos cubinhos, eu não posso dar a minha resposta em centímetros cúbicos. Eu tenho que responder exatamente quantos cubinhos que foi calculado. Tá bom? Então, vamos lá aqui no número 11. Qual é o volume de um paralelepípedo com 10 camadas, sendo cada uma com 20 fileiras e centro? Aqui já estão todos os dados que eu preciso, as 3 informações. 10 vezes 5 igual a 1000. O volume é igual a 1000 cubinhos. Perfeito. Certinho? Certinho. Olha, falar bem a verdade para vocês. Todo o conteúdo de matemática do 5º ano, todo o conteúdo de matemática do 5º ano, esse conteúdo aqui, ele é o mais fácil que tem de fazer. É o mais gostoso que tem para fazer, porque a conta é muito simples de fazer, sabe? A única coisa que tem que fazer é o quê? Prestar atenção na leitura do enunciado, o que está pedindo um exercício. Por isso que eu falei para vocês aquela primeira aula. Ele é um exercício tranquilo de fazer, mas se não prestar atenção desde o primeiro dia, não aprende a fazer e não vai conseguir fazer os outros depois. Quem prestou atenção desde o primeiro dia está tirando de letra. Está fazendo tranquilamente esses exercícios. É difícil? Não, não é difícil. Só que o que precisa saber para fazer esse exercício aqui, principalmente? Multiplicação. Se não sabe multiplicação, se não sabe tabuada, vai errar todas as contas por bobeira. Por isso que eu pedi para treinar em tabuada. Treina na hora que estiver tomando banho, treina na hora que estiver fazendo atividade, treina depois, no finalzinho da tarde, quando acabar a aula. Pega ali, ó, 20 minutinhos. Não precisa muito tempo. Pega 20 minutinhos todos os dias. Daqui a pouco a tabuada está na ponta da língua. Por quê? Eu não posso perder tempo calculando no papel, fazendo continha no papel, umas continhas que é tão facinho desse jeito aqui, uma multiplicação tão fácil dessa. Eu não preciso ficar perdendo tempo fazendo isso. Se eu souber a tabuada, rapidinho eu faço, sem precisar ficar fazendo conta grande. A tabuada tem que estar na ponta da língua. Se perguntar para vocês, 10 vezes 20.
Rapidinho. Ah, professora, quanto que dá? Dá tanto. Vezes 5. Ah, professora, dá 1000. Pronto. Precisa. Quem não sabe tabuada... Ai, quanto que é? Peraí, professora, eu vou fazer a continha aqui do lado. Não, é só estudar a tabuada, que vai estar tudo na ponta da língua. Simples assim. Número 11, então, 1000 cubinhos. Fechou? Fechou 1000 cubinhos aqui? Gabriele, você conseguiu fazer as atividades? Conseguiu? Muito bem. Todos aqui conseguiram fazer essa atividade? Ou alguém teve alguma dificuldade? Lucas? Eu aprendi tudo. Lucas, você fez essa atividade tranquila, Lucas? Lucas, você continua sem microfone. Não está bloqueado. É porque não está saindo o seu som mesmo. João Gabriel, cadê a sua imagem? João Gabriel. Pronto. Prof, eu tô me vendo aqui, tá ligado minha imagem? Aqui tinha sumido, mas agora já voltou, tá de boa já. Marlos, você conseguiu fazer essa atividade? Tranquilo? Arthur, tranquilo? Tranquilo? João Mateus, tranquilo nessa atividade? João Mateus, tá me ouvindo, João Mateus? Alguém? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você conseguiu fazer essa atividade? Sim, acertei. Tranquilo até aqui? Eu só tive uma dúvida, Pro, que eu e a tia Lu, a gente não conseguiu fazer. Que não tem o número 12, então... Peraí que nós já vamos chegar lá. Peraí só um pouquinho. Tá? Peraí, vamos por parte. 13. Eu sei o que você vai me falar. Eu sei, deixa eu chegar lá que eu vou falar também, tá? Peraí. Na número 12. Então, na número 12 está falando assim. Quantos cubinhos iguais a este cabem em uma caixa com 5 centímetros de largura, 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura? Aqui ele já está falando que é 1. O que eu vou fazer com esses números que me deram aqui em cima, essas 3 informações? Multiplicar por 1. Então, 5 centímetros de largura, 5 vezes 1, tá aqui, ó, 5. 8 centímetros de comprimento, 8 vezes 1, tá aqui, ó, 8. E 6 centímetros de altura. 6 vezes 1, 6. Tá aqui. Pronto, os 3 dados, as 3 informações estão aqui. 5 vezes 8 vezes 6. 5 vezes 8, quanto que dá, quinto ano? 5 vezes 8? 5 vezes 8. 40. 5 vezes 8. 40. Tá vendo como que vocês não estão bem em matemática? Tá vendo como que não estão? Uma aluna conseguiu me dar a resposta imediata que eu perguntei. E os outros? Resposta imediata, tabuada na ponta da língua. Professora, o que você perguntou mesmo? Quinto ano. Ô, Marlos, presta atenção na aula, né? Tá. Eu tô vendo aqui pra onde você tá olhando, viu? Olhando você. Bom, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 6. 240. 240. Porque olhou aqui na resposta, Davi? Não, Ou fez de cabeça? eu fiz de cabeça. Será, Davi? É sério. Ah, que bom então, se for. Ai, Davi. Pronto, a resposta. Cabem 240 cubinhos. Pronto, só isso. Nada mais, nada menos. Cabem 240 cubinhos. Só. Simples. Como a professora dizia lá na aula para vocês. Simples, fácil, banal, trivial e corriqueiro. Muito fácil. Ou seja, muito fácil. Olha que jeito meu que ficou. Uhum. Tá certo? Bom, certo. Bom, Ah, tá, porque eu pensei de outro jeito. no número 13 agora, vou sanar uma dúvida de vocês, tá? Essa número 13, provavelmente, a apostila de vocês veio com um erro gráfico, tá? Porque a apostila de vocês, essa número 13, ela veio pintada, certo? Os cubinhos que deveriam ser pintados, certo? Então, ela veio com esse erro, por quê? Ele deveria ter dado para vocês esse exercício com os cubinhos todos em branco, vocês que deveriam pintar essa parte roxa daqui.
Tá? Então, veio com erro nessa apostila. Vocês deveriam calcular esses 27 cubinhos de que maneira? Volume é igual comprimento vezes altura vezes largura. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou seja, essa parte aqui que vocês deveriam pintar. Tá? Então, ela veio com esse erro aqui, tá bom? Não é porque vocês estavam perdidos. Ai, socorro, o que é para fazer aqui que já está pintado, agora eu não sei mais o que fazer. Foi porque veio com esse erro mesmo, tá bom? O correto seria vocês pintarem essa parte de roxinha aqui, tá bom? Entendido? Entendido. Fechou? Tá. Fechou. Então, nós vamos fazer um combinado agora, eu e vocês.